Está valendo. Tarifaço de Donald Trump contra o Brasil entra em vigor. Itens essenciais do dia a dia, como papel higiênico, vão ficar mais caros nos Estados Unidos. Polícia de Minas Gerais prende suspeito de pedofilia denunciado por ONG norte-americana. Brasileira Camila Cardoso quebra recorde em jogo da Liga Feminina de Basquete dos Estados Unidos. E ator brasileiro que fez sucesso em Hollywood e viveu em situação de rua em Los Angeles volta ao Brasil. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. Entrou em vigor hoje o tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Agora as importações do nosso país vão ser cobradas em impostos de até 50%. As taxas preocupam o Itamaraty, produtores e comerciantes de ambos os países pelos impactos nas economias das duas nações. Só com relação aos empregos lá no nosso país, a estimativa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é de um corte de até 146 mil empregos formais e informais em 2 anos. Ainda segundo o estudo da FIE-MG, as tarifas podem reduzir o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, em quase 30 bilhões de reais no curto prazo. E perda de renda das famílias poderia alcançar mais de 2 bilhões de reais em até 2 anos. Com as exceções estabelecidas, os setores industriais mais atingidos, segundo esse estudo, serão a siderurgia, a fabricação de produtos de madeira, os calçados, as máquinas e também os equipamentos mecânicos. E as sobretaxas impostas pelo governo norte-americano ao nosso país vão afetar cerca de 36% das exportações brasileiras. Isso significa um prejuízo grande. As tarifas de até 50% vão atingir produtos que, somados, valem 14 bilhões de dólares em vendas externas do nosso país. A partir desta quarta-feira, os produtos brasileiros que chegarem aos Estados Unidos serão tarifados em 50%. É a taxa mais alta e a primeira a entrar em vigor após as novas ordens do governo americano anunciadas na semana passada. Apesar de cerca de 700 produtos brasileiros estarem isentos, o prejuízo é imediato para itens que estão entre os carros-chefe nas exportações para os americanos, como o café e a carne bovina. Além da tarifa atual, o Brasil pode enfrentar novos tributos. É que nesta quarta-feira, a Casa Branca anunciou uma taxa adicional de 25% sobre produtos da Índia, porque o país compra petróleo da Rússia. A ordem diz que os Estados Unidos podem decidir fazer o mesmo com outros países que importam óleo dos russos, como é o caso do Brasil. O argumento dos americanos é que a compra ajuda a financiar os russos na guerra contra a Ucrânia. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. E com o aumento das tarifas para produtos importados do Brasil, o custo de vida de quem mora aqui nos Estados Unidos está prestes a mudar. Pois é, que itens essenciais do dia a dia vão ter o valor reajustado e isso vai pesar no bolso do consumidor. A reportagem é da Cone Rocha. É bom preparar o bolso. Itens do dia a dia como papel higiênico, fralda, lâminas de barbear, absorvente interno e até produtos de lavanderia vão pesar no orçamento familiar nos próximos meses. A gigante de produtos de limpeza e higiene pessoal, Procter & Gamble, anunciou que vai reajustar os preços em cerca de 25% em 1/4 dos seus produtos nos Estados Unidos. A empresa alega que o reajuste é uma resposta direta às tarifas impostas pelo governo norte-americano aos países parceiros comerciais, como o Brasil. O nosso país exporta celulose para os Estados Unidos, matéria-prima para fazer papel higiênico. Com as tarifas de 50%, os embarques de celulose devem reduzir e os produtos devem ficar mais caros nas prateleiras. A medida já começa a preocupar os especialistas, que temem uma corrida dos consumidores aos mercados para estocar os produtos em casa antes que o aumento entre em vigor nos próximos meses, o que pode provocar escassez e crise de abastecimento, igual ao período da pandemia. O reajuste deve começar a ser implementado nos próximos meses e o impacto no bolso do consumidor deve ser sentido de forma gradual, mas significativa.
Uma pesquisa apontou que quase 90% da população no país, incluindo os brasileiros, estão preocupados com as tarifas e o possível aumento da cesta básica. Carnes, cafés, frutas e outros itens devem ficar ainda mais caros em todo o território norte-americano já nas próximas semanas. O levantamento apontou que 53% dos entrevistados estão estressados com esse assunto. 33% estão preocupados e 14% apreensivos, mas confiantes. Hoje, 3 em cada 10 pessoas usam um cartão de crédito para fazer compras nos supermercados aqui do país. E muitos acreditam que com os aumentos dos preços dos produtos, as dívidas devem dobrar. Mesmo com a inflação desacelerando em outras áreas, os alimentos continuam subindo e pesando no orçamento familiar. O medo é que as tarifas aos países parceiros dobrem esses valores. Os especialistas orientam as pessoas a definir um orçamento antes de ir ao supermercado. As dicas são ficar atento ao limite, procurar estabelecimentos mais baratos e evitar o uso do cartão de crédito. A seguir, polícia de Minas Gerais prende suspeito de pedofilia denunciado por ONG norte-americana. E na Flórida, homem armado é preso minutos antes de realizar um ataque a um aeroporto. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. A polícia de Minas Gerais prendeu um suspeito de pedofilia após uma denúncia feita por uma ONG daqui dos Estados Unidos. O homem é investigado por armazenamento de pornografia envolvendo crianças. A investigação teve início quando a ONG norte-americana Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas identificou o suspeito. Assim, investigadores daqui do país localizaram a casa do brasileiro na cidade de Formiga, no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Em seguida, a polícia brasileira entrou no caso e cumpriu um mandado de busca e apreensão, recolhendo celulares e notebook utilizados pelo suspeito. Pois olha, durante a abordagem, ele ainda foi preso em flagrante, manipulando diversas imagens de sexo explícito com menores de idade. Essa não é a primeira vez que uma ONG norte-americana ajuda a localizar brasileiros que cometem esse tipo de crime. A polícia anunciou que frustrou um ataque armado contra o aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida. Mas olha, as autoridades desconfiaram do homem no estacionamento que agia de forma suspeita. E ao prendê-lo, encontraram um arsenal dentro do carro, incluindo o rifle semiautomático AR-15. O homem detido, Michael Rodrigues, cresceu e nasceu também aqui nos Estados Unidos, mas é filho de imigrantes. A nacionalidade deles ainda não foi confirmada. As imagens mostram a polícia de Palm Beach levando Michael Rodrigues, de 41 anos, preso. No carro do suspeito, as autoridades encontraram uma AR-15, 3 carregadores de alta capacidade, facas e munição. A polícia desconfiou do comportamento suspeito do homem já dentro do estacionamento do aeroporto de Palm Beach e decidiu abordá-lo. Mas, ao revistar o carro, descobriram um arsenal que poderia ser usado em um ataque em massa. O suspeito também levava máscara de esqui, luvas pretas e estava com as placas do carro cobertas. Os investigadores acreditam que ele planejava atacar o aeroporto, que é um dos mais movimentados da Flórida, com mais de 8 milhões de passageiros por ano. O local também é usado pelo presidente Donald Trump quando viaja à residência em Mar-a-Lago. Michael Rodrigues é filho de imigrantes, mas nasceu e cresceu aqui nos Estados Unidos. A nacionalidade dos pais ainda não foi divulgada. A polícia investiga se o homem agiu sozinho ou não. O FBI também acompanha o caso.
Michael foi indiciado por tentativa de tiroteio em massa, posse e porte ilegal de arma. A primeira audiência está marcada para o dia 8 de agosto. O aeroporto segue funcionando normalmente. Um sargento da ativa do exército norte-americano abriu fogo contra os colegas na base militar de Fort Stewart, perto da costa da Geórgia. Segundo as autoridades, o suspeito de 28 anos usou uma arma pessoal para esse ataque e foi detido pelos militares que estavam no local na hora do ataque. O Departamento de Defesa disse que mais de 10 mil pessoas, incluindo soldados, suas famílias e funcionários do Exército, moram nesse forte que fica a 60 quilômetros de Savannah. Em um pronunciamento, o porta-voz da base do Exército disse que 5 soldados foram baleados no ataque de hoje. Todos estão hospitalizados, 3 deles precisaram passar por cirurgia. A situação de saúde do grupo é considerada estável. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse que acompanha as investigações que estão a cargo do Exército e também do FBI. As autoridades disseram que as motivações para o ataque ainda são desconhecidas. Fort Stewart é o lar da 3ª Divisão da Infantaria do Exército. Tensão no Oriente Médio. O governo de Jerusalém vai tentar aprovar um plano de tomada total da faixa de Gaza. E essa ideia enfrenta resistência dentro do gabinete. Enquanto isso, aviões de 5 países diferentes lançaram ajuda humanitária aos palestinos. Vitor Larregina tem as últimas informações do conflito. O governo israelense deve decidir amanhã os rumos da guerra na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentará um plano para a ocupação completa do território palestino. Segundo a imprensa israelense, a estratégia que será apresentada é de uma tomada gradual do enclave, começando pela cidade de Gaza, onde moram cerca de 1 milhão de pessoas, metade da população do território. As forças israelenses enviariam ordens de evacuação com antecedência para preparar um deslocamento enorme de pessoas. Durante a ocupação, o governo americano abriria novos centros de distribuição de comida. A principal resistência interna ao plano é do chefe de gabinete do Exército, Eyal Zamir. Segundo fontes do governo, Zamir acredita que a campanha militar pode ser longa e desgastante. Hoje, aviões de 5 países lançaram 107 toneladas de alimentos na faixa de Gaza. As aeronaves eram dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Alemanha, França e Bélgica. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, legisladora pede perdão presidencial de Trump a Jorge Santos e o presidente diz que pode ceder. E Apple é a mais nova empresa a anunciar investimento bilionário para expandir suas operações nos Estados Unidos. Durante uma entrevista na Casa Branca, Donald Trump disse que pode conceder o perdão presidencial ao ex-deputado republicano Jorge Santos. O filho de brasileiro foi condenado a 7 anos de detenção, pena que começou a cumprir no final de julho em uma prisão federal de New Jersey. Hoje foi divulgado que a congressista pela Geórgia, Marjorie Taylor Greene, estaria formalizando um pedido a Trump pelo perdão presidencial de Jorge Santos. Em entrevista ao apresentador Rob Finnerty, do canal Newsmax, Donald Trump respondeu se perdoaria ou não o ex-deputado republicano. I didn't know him, but he was 100% for Trump. But I didn't, I might have met him, maybe not, I don't know. But he was a congressman and his vote was solid. Por enquanto, não chegou a mim o pedido para perdoar ele, mas eu tenho sim o poder de fazer isso. 7 anos de prisão é bastante tempo, disse o presidente. Is it 7 years? 7 years. He just went away. That's a long time. Trump também disse que Santos mentiu muito, mas que era 100% a seu favor e que sua votação expressiva em Nova York, que o levou ao Congresso, foi sólida. O presidente ainda deu a entender que nem tudo foi culpa do filho de brasileiros, já que ninguém checou o passado do ex-congressista antes que ele fosse eleito. It sounds like a lot. He got in. You could blame the other side for not checking him out. O ex-deputado de 37 anos se declarou culpado das acusações de roubo de identidade qualificado e fraude eletrônica. O filho de brasileiros também reconheceu uma série de outros deslizes, como mentir para o Congresso, coletar benefícios de desemprego sem ter direito, enganar doadores de sua campanha e gastar o dinheiro de doações em compras pessoais como botox, acessórios de luxo e conteúdo adulto.
O perdão presidencial é um poder constitucional do presidente. Se Trump conceder a clemência ao filho de brasileiros, Santos pode ter a ficha limpa, ou seja, se livrar de todas as acusações criminais federais. Sobre a condenação, o presidente pode reduzir sua pena ou soltar Santos da cadeia. Uma vez concedido, o perdão presidencial não tem reversão. Agora a gente fala do governo federal, que anunciou mais cortes significativos no setor de saúde. Entre as novidades está o encerramento do Programa de Desenvolvimento Futuro de Vacinas usando a tecnologia mRNA. O secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse que o governo vai cortar 500 milhões de investimentos em pesquisas de mRNA para financiar outras plataformas. A notícia descontenta a comunidade científica, já que a tecnologia de mRNA é inovadora e comprovadamente de sucesso. Ela foi usada, por exemplo, para desenvolver vacinas durante a pandemia de Covid-19, salvando milhões de pessoas. Mas agora todos os 22 projetos em desenvolvimento para novos imunizantes serão encerrados. Pesquisadores protestam e dizem que a iniciativa joga fora bilhões de dólares em investimentos, muitas horas de trabalho e futuras promessas de cura e prevenção. Em resposta, Kennedy disse que a tecnologia não é eficaz contra infecções respiratórias, apesar das evidências mostrarem o contrário. The cuts that are happening are to eliminate waste, fraud, and abuse. Hoje, o secretário nacional de saúde visitou o estado do Alasca e foi recebido com protestos pela população que o acusa de desmantelar programas de saúde, colocando milhões de pessoas em risco. O governo Trump anunciou hoje que a Apple está se preparando para investir mais de 100 bilhões de dólares no país. O valor tem o objetivo de expandir as operações da empresa aqui em solo norte-americano. Esses 100 bilhões de dólares adicionais da Apple se somam aos 500 bilhões já anunciados anteriormente pela gigante de tecnologia, que se comprometeu em aumentar seu investimento doméstico. A iniciativa acontece após o presidente Trump pressionar as empresas nacionais para que retornem aos Estados Unidos e produzam mais aqui, dentro do país. É um esforço do governo republicano para que as empresas se tornem menos dependentes de instalações e produções, principalmente na China, Índia e Vietnã. Também há poucos dias, a Texas Instruments assumiu um compromisso de 60 bilhões de dólares para fabricar semicondutores em solo norte-americano. A fabricante de chips NVIDIA também deve fazer um anúncio semelhante em breve. Depois do intervalo, brasileira Camila Cardoso quebra recorde em jogo da Liga Feminina de Basquete dos Estados Unidos. E ator brasileiro que fez sucesso em Hollywood e viveu em situação de rua em Los Angeles volta ao Brasil. Já voltamos e com uma notícia que preocupou os amantes do esporte no mundo, em especial os brasileiros. É que o presidente Donald Trump prometeu coordenar pessoalmente a Copa do Mundo e as Olimpíadas com a ajuda de uma força-tarefa que ele criou. O governo já avalia restringir vistos para cidadãos do nosso país. O presidente Trump assinou hoje a medida executiva que cria a força-tarefa para os eventos esportivos. Ele e o vice J.D. Vance vão comandar o grupo, que será composto por membros do gabinete e de agências governamentais. A ideia é que eles coordenem todos os trabalhos dos governos federal, estadual e municipal durante a Copa do Mundo em 2026 e as Olimpíadas em 2028, que vão acontecer aqui nos Estados Unidos. But there will be a very strong form of testing, and if the test doesn't come out appropriately, they won't be in the Olympics. O governo alega que o objetivo é aumentar a segurança e a fiscalização dos eventos esportivos, incluindo a possibilidade da participação da Guarda Nacional, principalmente em Los Angeles, para reprimir protestos. Trump se reuniu também com o presidente do comitê organizador das Olimpíadas, Casey Wasserman, e recebeu dele as medalhas de ouro, prata e bronze que foram dadas aos atletas nos Jogos de 1984. Can I say that I won them athletically? Yes, sir. That would be a great honor. Wasserman ofereceu ainda a Trump a chance de carregar a tocha olímpica no evento, mas o presidente ainda não respondeu.
Na Copa do Mundo, Trump também disse que vai aumentar a fiscalização, incluindo os aeroportos. O presidente prometeu simplificar o processo de credenciamento da imprensa, dos atletas e de vistos aos estrangeiros que seguirem as regras de imigração. Os brasileiros podem ser os mais prejudicados. Por causa da relação comercial tensa entre os dois países, o governo ameaçou restringir vistos para cidadãos do nosso país. A gente segue falando de esporte, mas agora com uma notícia boa, porque um recorde foi quebrado na WNBA, a Liga de Basquete Feminino dos Estados Unidos. E a responsável por esse feito histórico ontem à noite foi a brasileira Camila Cardoso. In her return, the Sky snap an 8-game losing skid and beat Washington 78-64. O jogo entre o Chicago Sky de Camila e o Washington Mystics pegou fogo e terminou com vitória do time da brasileira por 78-64. Angel now has missed 6 of the last 8. Camila Cardoso, a little tiptoe. E foi nesse confronto que a pivô Camila Cardoso alcançou 7 duplos-duplos consecutivos. Ou seja, conseguiu bater a marca de 2 dígitos pelo 7º jogo seguido. Cardoso somehow tips that to herself, gets her own rebound in the putback. Now persistence paying off for Camila. Só ontem a atleta anotou 16 pontos e 13 rebotes. Can't put it away, but Cardoso, the offensive rebound. I like how she goes right at Steph Dolson once, twice. That's the charm. O feito fez Camila atingir a 8ª maior sequência da história da WNBA. Até hoje, só 10 jogadoras conseguiram fazer esse feito em toda a existência do campeonato. Rachel Banham, pass to Cardoso. She's been tough with the finish tonight. E olha que essa é só a 2ª temporada da brasileira de 24 anos na Liga de Basquete dos Estados Unidos. E ela já se tornou peça fundamental na rotação da equipe de Chicago. Não à toa, é a camisa número 10. Johnson, the pull-up, no rebound, snare, Cardoso, unstoppable. Camila já havia quebrado um outro recorde pessoal de pontos em junho, quando marcou sua primeira cesta de 3 na WNBA. A pivô é uma das estrelas da seleção brasileira de basquete e foi vice-campeã na Mary Cup W. Working on the defense of Cardoso. Hawkins swallowed up by Cardoso and touched it last as it goes out of bounds. Chegou a hora da meteorologia, vamos para o telão para checar as temperaturas previstas para amanhã. Olha, em Boston a previsão é de sol entre nuvens, mas chove na faixa de Nova York até Charlotte, onde a mínima bate 74 graus. Em Atlanta tem previsão de trovoadas, mesma coisa em Jacksonville, lá no norte do estado da Flórida. Mas o sol brilha em Miami com máxima de 85. A gente segue aí girando o mapa. Em Houston a gente tem tempo encoberto, não tem previsão de chuva ao longo do dia, mínima de 72, máxima de 94. Já o sol vai brilhar forte em El Paso, máxima de 94 nessa área. Em Phoenix, olha só, mais sol brilhando, não tem nuvens nessa região, máxima de 107. Em Las Vegas, o calorão vai ser de 102, não tem previsão de chuva ao longo do dia nessa região. Em Salt Lake City também sol brilha forte, com máxima de 91, mínima de 50. E um ator brasileiro que brilhou em Hollywood e foi dublê de um famoso ator norte-americano, viveu 2 anos em situação de rua em Los Angeles por causa de um vício de jogo. Sérgio Luiz Pereira passou por inúmeras dificuldades financeiras e sem alternativa acabou voltando lá para o nosso país, onde está dependendo de doações. A notícia chocou a comunidade. Estas fotos são famosas da carreira do brasileiro. Foi essa semelhança que rendeu a ele o papel de dublê de Arnold Schwarzenegger nos filmes e abriu as portas de Hollywood. Excuse me, officer. Just gotta say one more little thing to my homie. Sérgio Luiz Pereira, que tem o nome artístico de Sérgio Cato, participou de vários longas e contracenou com vários artistas famosos. Foi apresentador, modelo e comediante também. Mas aos 65 anos, a carreira promissora sofreu uma reviravolta. Sem contratos, Cato perdeu a moradia e acabou vivendo 2 anos nas ruas dos Estados Unidos. Ele conseguiu voltar ao Brasil, mas vive numa casa simples, praticamente sem móveis. Eu falei que eu ia vencer, mas eu perdi. Nunca me fui de tocar em bebidas ou drogas. Não. E eu comecei a jogar. E você começa a alimentar aquilo, sabe, dentro de você.
E quando você menos espera, você está no fundo. Ele viveu mais de 40 anos nos Estados Unidos e hoje depende de doações. Tem uma senhora que eu venho conhecê-la e ela vem me alimentando, entendeu? Por enquanto, Sérgio vive assim. Ele é irmão de um dos jogadores mais famosos do futebol dos anos 70, Mazzaropi. Os dois não se falam há anos, mas vão se reencontrar com a ajuda da TV Record. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá! Até!